Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos colocar aí no nosso quadro a data de hoje. Vamos ver se, como sempre, pegar aqui os pincéis para a gente poder colocar, né? Essa é a nossa aula de ciências, tá, pessoal? Hoje são dia 22. Hoje são dia 22 de fevereiro de 2021. Nossa aula de hoje é aula de ciências. Ótimo. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 79 em diante, tá? Tema de hoje: alimentação. Não é qualquer uma, é uma alimentação saudável. Ok? Olha o que o nosso texto diz na página 79. Abre aí comigo, por favor. Pode pegar o seu lápis, se você quiser fazer as suas marcações, tá? Fique à vontade. Então, vamos lá? Alimentação saudável. Página 79 do livro de Ciências. Uma alimentação saudável e equilibrada fornece a quantidade adequada de cada nutriente necessário ao nosso organismo. Para consumir todos os nutrientes de que precisamos, devemos ter uma alimentação variada. Uma alimentação variada, que combine diferentes alimentos, tá bom? Então, se eu perguntar na prova ou em uma atividade para você, o que precisamos ter para ter uma alimentação saudável? Você vai falar, nós precisamos consumir alimentos variados e combinar diferentes tipos de alimentos, beleza? Então, olha só, a escolha dos alimentos. Como é que a gente faz essa escolha? Hábitos alimentares saudáveis dependem da escolha correta dos alimentos. Escolha correta dos alimentos. Vou lembrar vocês do seguinte, nós já conversamos aqui nessa aula de ciência sobre isso. Falamos que se alimentar, se nutrir, não é comer o tempo todo. Nem só comer o que é gostoso. Nem só ter prazer na alimentação, né? Nutrir o nosso organismo de forma saudável é você fazer boas escolhas de alimentos que vão trazer aquilo que o seu organismo precisa para ele estar saudável, bem, com energia, para ele poder fazer as suas atividades diárias, tá bom? Então, olha só, os nossos hábitos alimentares saudáveis dependem da escolha correta dos alimentos. Nem todos os alimentos devem ser comidos na mesma proporção. Frutas, hortaliças e cereais devem ser comidos em maior quantidade. Aí está o problema. Se você for pensar na sua alimentação hoje, você tem consumido mais frutas, hortaliças e cereais do que arroz, feijão e carne? Ou doces, ou frituras, ou pão, carboidrato? Será? Será que tem sido assim? Quem come fruta regularmente? Vocês viram que aqui, ó, está entre o grupo dos alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Os nutricionistas, os médicos indicam que a gente precisa comer pelo menos 3 porções de frutas por dia, sendo elas frutas variadas. É claro que dependendo da estação que a gente está, é mais fácil fazer isso, né? Só que em determinados momentos, né? E até mesmo pelas nossas condições financeiras, a condição financeira da nossa família, a gente não consegue variar tanto nessa alimentação. Mas a gente precisa pelo menos de 3 porções desses alimentos, tá bom? Porque eles têm água, eles têm ferro, eles têm fibra, eles têm potássio, eles têm vitaminas. Então a gente precisa
consumir bastante frutas, hortaliças e cereais, tá bom? Alimentos ricos em lipídios ou em açúcares, como refrigerantes, frituras, balas e guloseimas, devem ser consumidos com moderação, pois pequenas quantidades desses alimentos fornecem muita energia ao organismo. Ah, professora, então eu vou consumir muito, porque eu vou ter muita energia. Só que essa quantidade de energia que você vai consumir, que você vai colocar para dentro do seu corpo, você vai precisar queimar. Então, essa quantidade de caloria que você está ingerindo, você vai ter que eliminar elas com exercício físico, tá? Então, você tem que correr bastante, praticar algum tipo de exercício físico, beber bastante água, porque senão isso vai fazer um acúmulo dentro do seu organismo, tanto de açúcar, quanto de sódio, quanto de gordura, tá? Alguns contêm muito sal, outros muito açúcar. Se forem consumidos em excesso, podem provocar problemas de saúde. O que o excesso de sal produz no nosso organismo? Ele aumenta a nossa pressão arterial. Então, a gente pode ter doenças relacionadas à pressão. Quem tem a pressão alta, não pode consumir sal em excesso. Tá? Não pode consumir sódio em excesso. E quem consome muito carboidrato, muito doce, muito açúcar, isso vai para a corrente sanguínea, isso vai levar a pessoa a desenvolver uma doença chamada diabetes, que é uma doença que não tem cura. Ela precisa ser controlada, assim como a pressão alta, que também ainda não tem cura, que ela precisa ser controlada com medicação e com alimentação saudável, tá bom? Sempre que possível, dê preferência aos alimentos típicos da sua região. Eles costumam ser mais baratos, mais frescos e mais fáceis de serem encontrados. Uma dica que eu dou para vocês: quanto menos embalagem, melhor. Tudo que você consome que está dentro de uma embalagem, que está dentro de um plástico, ele foi processado. Se ele foi processado, ele tem muito conservante. Se ele tem muito conservante, ele vai fazer mal à sua saúde. Por exemplo, você vai tomar leite. Qual leite que você precisa tomar para que ele seja saudável? O mais in natura possível. O leite de vaca, aquele que chega na nossa porta, através lá do moço que vem passando, né? Lá que entrega na sua casa lá de moto, aquele leite que vem direto da fazenda. Se você prestar bastante atenção, no momento que você pega o leite, se você não ferver ele em, 6 horas, esse leite ele vai perder, vai azedar. Então você precisa colocar ele em uma temperatura muito alta para que ele mate todas as bactérias existentes, senão ele vai azedar, ele vai perder. Como é que um leite de saquinho, fica lá no supermercado uma semana e não perde sem ferver? Como é que um leite que vem numa latinha, ela fica lá no supermercado 6 meses e não perde? Como é que aquele leite de caixinha fica lá no supermercado, 6 meses também não perde? Porque é adicionado muito aditivo químico, tá? Porque ele é muito processado. Se ele é muito processado, claro, ele vai receber algumas vitaminas. Só que os malefícios que vêm através dos conservantes? Hein? Olha, há um tempo atrás, eles descobriram que estava sendo adicionado soda cáustica e água oxigenada dentro do leite. Foi um escândalo, né, em algumas marcas aí. E é claro, isso aqui é só o mínimo do que é feito dentro do leite. Esse leite que a gente consome, ele precisa ser o mais natura possível. Então, se você tem acesso ao leite que vem lá da fazenda, é melhor você consumir esse leite. Ah, professora, mas ele tem muita gordura. Ele tem uma gordura, mas é uma gordura saudável. Ele já tem um açúcar natural, já tem a gordurinha dele, que já é aquela gordura saudável, tá bom? E eu não posso também ter uma alimentação só rica em leite. Eu preciso consumir outros grupos de alimento, né? Então é muito
melhor a gente ter o trabalho de ferver o leite, viu? Papai, mamãe, responsável para a saúde do seu filho, é muito melhor você ter esse trabalho de ferver o leite do que você estar entregando um alimento que foi processado. Alimento processado é para quem não tem esse tipo de acesso, tá bom? Então é muito melhor a gente até acostumar as nossas crianças desde pequenininha a tomar o leitinho de vaca natural do que esses leites cheios de conservante. Que na minha casa eu já faço assim, ó. É um exemplo meu, tá? Com os meus 2 primeiros filhos, eu até 1 ano e meio, mais ou menos, eu amamentava, né? Normal, né? Amamentava no peito. E quando eles iam fazer a transição para o outro leite, eu passava para aquele leite latinha, né? Aquele lá enriquecido, né? Aquela forma, né? Com a minha terceira filha, o que é que eu observei? Não tem necessidade. Então, eu já passei, já inseri o outro leitinho de vaca, normal. Os leites não são de vaca, ele não vem da vaca, então quanto mais natural possível, né? Eu já fiz algumas reeducações alimentares durante esse meu processo aí, né, de vida, né? Já fiz 2 acompanhadas com nutricionista. Para vocês terem uma ideia, na minha primeira reeducação alimentar, eu perdi 26 quilos só tirando açúcar e processados da minha alimentação. Açúcar e processados. Na minha segunda reeducação alimentar, eu perdi 15 quilos, só tirando açúcar e processados. Então, é muito mais tranquilo a gente controlar a nossa alimentação com coisas mais saudáveis. Então, o que a professora está falando aqui, ó, é experiência própria, tá bom? Então, quanto mais natural for a sua alimentação, mais peso você vai perder, mais energia você vai ter, menos doença você vai ter. Hoje eu não faço dieta para perder peso, hoje eu faço dieta para manter a minha saúde, tá? Porque eu já passei por 3 cirurgias grandes, porque eu já tive 3 filhos e hoje a minha prioridade é ter uma alimentação saudável para ter energia para cuidar das crianças, tá? Então, a gente precisa aí escolher bem os nossos alimentos, tá bom? Para que a gente tenha uma vida muito mais fácil, mais tranquila, sem dores, tá? Eu tenho 30 anos e não aguentava de dor. Nas costas, nas pernas, tinha má circulação por conta da alimentação errada, dor de cabeça, tá? Então a gente precisa tirar da nossa alimentação o que não presta, tá? Olha só, vou dar uma atividade para vocês fazerem. Número 1 da página 79. Observe o rótulo a seguir. Então tem um rótulo, vou mostrar para vocês bem de pertinho. Ó, né? Informação nutricional. Uma porção de 1 colher de sopa. Olha só, valor calórico: 90 calorias. Carboidratos: 23 gramas. Lipídios: 0 gramas. Proteínas: 0 gramas. E fibras alimentares: 0 gramas. O alimento que apresenta esse rótulo é rico em qual tipo de nutrientes? Olha só, ele é rico em valor calórico, é rico em carboidrato, é rico em gordura, lipídios, ele é rico em proteínas, ou ele é rico em fibras alimentares? Quais alimentos que eu estou falando? Esse aqui, ó, óleo, mel e leite, tá? Qual dos alimentos representados a seguir pode ter esse rótulo? Será que é o óleo, rico em gordura? Será que é o mel, rico em carboidratos e açúcares? Ou será que é o leite, rico em proteína? Hã? Então você vai pensar desses 3 alimentos, quais poderiam ter, qual que poderia ter, né? Não é quais. Qual poderia ter esse rótulo aqui, tá? Vamos virar nossa folha? Agora nós temos aí uma experiência para você fazer, junto com a sua família, tá? Então, na prática, página 80. Minha alimentação é saudável? Como você classificaria sua alimentação do dia a dia? Saudável ou não saudável?
Anote a resposta no caderno. Vamos ver se sua impressão permanece a mesma até o final dessa atividade. Você vai precisar de lápis, não vai fazer de caneta não, só de lápis, tá? Experimente. Número 1. Complete a tabela abaixo de acordo com o que costuma comer durante o dia e não de acordo com o que acha que é certo. É o que você come no seu dia a dia. Não são necessárias as quantidades, apenas os tipos de alimento. Então, quer saber o que você come no café da manhã, o que você come no lanche. Esse lanche aqui, ó, gente, não é o lanche da tarde, não, tá? Café da manhã, o lanche entre o café da manhã e o almoço. Aquele ali das 9, 10 horas da manhã, tá? Almoço, lanche da tarde e jantar, tá? Então, a gente tem aqui 5 refeições. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar, tá bom? Some o número de vezes que os alimentos de um grupo aparecem. Os grupos são vegetais, grãos, que incluem farinhas e pães, frutas e proteínas, e incluem queijos, nozes, carnes e feijão, tá bom? Número 3. Preencha a tabela abaixo com o total de cada grupo de alimentos no espaço correspondente. Vou repetir. Preencha a tabela abaixo com o total de cada grupo de alimentos no espaço correspondente. Então, olha só, você vai somar dentro da sua alimentação que você colocou lá na número 1. Quanto que tem nos grupos de vegetais? Quanto que tem no grupo de grãos? Quanto que tem no grupo de frutas e quanto que tem no grupo de proteínas, tá bom? Aí você vai responder na número 1. Qual dos grupos de alimentos você consome mais ao longo de um dia? E qual deles você consome menos? Tá? Qual que você consome menos? Número 2. No diagrama abaixo, página 81, tá? No diagrama abaixo, cada área ocupada no prato representa a proporção que certos alimentos devem ter na nossa alimentação diária. Por exemplo, os vegetais que estão em verde ocupam a maior parte do prato, portanto, devemos ingeri-los em maior proporção em relação aos demais. Eita, tô achando que esse aí é o problema, hein? Da alimentação de todo mundo aí em casa. Responda ao que se pede no caderno. Então, atenção, nós temos aí partezinha de verde são os vegetais, de vermelho são frutas, de laranjas proteínas saudáveis e de marrons grãos integrais. Então, a gente tem aí embaixo falando um pouquinho sobre cada um. Ainda temos algo falando sobre água e um pouquinho falando sobre o óleo também. O registro da distribuição do que você come ao longo do dia nos grupos de alimentos feitos nessa atividade segue mais ou menos o que mostra esse diagrama? Explique. No seu prato que você monta, tem esses grupos aí? Hein? E agora? 3. Sua suposição inicial permaneceu a mesma após a realização dessa atividade? O que você poderia mudar para ter uma alimentação ainda mais saudável? Responda no caderno. Então, o que você poderia fazer para ter uma alimentação ainda mais saudável? Tá? Essa suposição que está falando é aquela que eu fiz lá no comecinho, tá? Como você classificaria a sua alimentação do dia a dia? Saudável ou não saudável? Aqui, depois que você fez toda essa atividade, você acha que a sua alimentação é saudável ou não saudável? Tá? Pensando nos grupos de alimentos que você consome todos os dias, lembrando que a gente precisa ter mais uma proporção entre grãos e proteínas saudáveis, deve ser uma proporção igual, vegetais em maior quantidade e frutas. Tá vendo que aqui, ó, não entrou doces, guloseimas, industrializados, né? Só os alimentos mais naturais possíveis. Tá bom? Então vamos lá fazer a nossa atividade? Quero ver as respostas de vocês e depois a gente pode tirar um tempinho para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa alimentação saudável. Tá bom? Então um beijão para todos, fiquem com Deus.